minutinho, contando, tá? Então a gente sabe que até a espiritualidade, por mais que esteja assim à distância, pela internet, sempre tem um amparo espiritual. Então cada um possa em casa se conectar, levar um pouco o pensamento, né? Para se conectar com a espiritualidade maior que o amparo sempre vem. Não importa onde nós estejamos e como, de que forma, né? Seja pessoalmente, um com o outro ali, ou até pela internet. Então, pessoal, agora sim, oficialmente, boa noite, 8 horas da noite então. É uma satisfação estarmos aqui pela Centro Espiritualista, o Caminho São Leopoldo, que nos deu a oportunidade, que mais uma vez eu agradeço. Até a última palestra que eu fiz, antes da pandemia, antes de parar tudo, foi no próprio Caminho, né? Nós falamos sobre autocura. E a intenção essa noite é trazermos alguns pensamentos sobre providência divina, que eu acho que é um tema tão necessário e atual pela situação que a gente vive diariamente. A Joana de Ângeles, que é mentora espiritual do Divaldo Franco, ela tem várias obras por ele, mais de 60. Até a última obra, a gente vai comentar um pouquinho, uma mensagem bem interessante dela, que é Vidas Vazias. Então ela tem mais de 60 obras por Divaldo Franco, psicografadas. Dentre estas obras, tem 16 em que ela faz uma ponte entre a psicologia acadêmica, a psicologia transpessoal e a psicologia espírita. Ela estudou 50 anos de psicologia no mundo espiritual para somente então começar a escrever por Divaldo Franco a série dela. E algo que é bem curioso, foi muito legal no filme do Divaldo Franco, a história de humanista, tem no YouTube para alocar, pessoal, é que o Divaldo Franco, ele treinou todo dia, por um ano, a psicografia da Joana. E aí depois de um tempão treinando, várias mensagens, ela pediu que ele reunisse tudo e queimasse. Aí então, acho que o Nilson foi com pena, acho que então, tinha muito conteúdo bom, aí pegou umas mensagens pinceladas e então condensou elas e fez o primeiro livro do Divaldo Franco pela Joana, que é o Mestre de Amor, tá? Uma obra mais simples, com mensagens mais rápidas, mas que é o início desse caminho que o Divaldo Franco desempenhou uma vida inteira e muito bem, né? O Divaldo Franco, que aliás operou essa semana, aliás semana passada, mas passa muito bem, a recuperação dele está muito boa. E tem uma obra então que é Nascente de Bênçãos, da Joana de Ângeles, e a primeira mensagem se intitula Providência Divina. E ela fala um pouco o que é a providência em si, mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que ela diz que espíritos que promoveram a guerra no passado foram convocados por Jesus para reencarnar. Ela cita o primeiro deles, Alexandre o Grande. E ele então teve a missão de difundir o pensamento e a língua grega. Só que ele difundiu esse pensamento e a língua, o idioma, com as guerras. Porque o mundo era muito isolado. E ele então dominando e conquistando, ele deixou praticamente todo mundo conhecido a uma única hegemonia. E impunha o grego. E foi graças a isso que mais tarde, então, que conseguiu se quebrar, pela quebra da barreira linguística, divulgar-se a mensagem de Jesus. Logo depois, um tempo, reencarna-se o mesmo espírito, Alexandre o Grande, mas agora como Júlio César. E ele, através do Império Romano, expandindo o Império, também domina praticamente todo mundo conhecido. E levou o latim, que depois, ao lado do grego, se tornou uma cultura mais universal. E é nesse período, então, que nasce Jesus. E a mensagem de Jesus foi muito bem divulgada muito mais pelo apóstolo Paulo, que nasceu, né, em Tarso, que era uma cidade grega, e sabia, por consequência, o grego, estudou o latim e sabia o idioma de Israel. Então, portanto, estava equipado, muito bem equipado, para divulgar a mensagem de Jesus. Tá? Mas, pessoal, isso só foi possível graças à guerra. Depois, o Império Romano começa toda uma decadência, o mundo vai se fragmentando mais uma vez. E aí reencarna-se o mesmo espírito, Alexandre o Grande, Júlio César e agora como Carlos Magno, que também, né, através da guerra, deixa o mundo quase numa única hegemonia, o mundo ocidental. Para criar, diz a Joana de Ângeles, criando
as condições históricas e sociológicas para o advento do Espiritismo, que chegaria à Terra mais de 1000 anos depois. Então, olha como a divindade programa a largo prazo. Tá? E aí, então, já havia essa programação para não só o Espiritismo, mas várias ciências, filosofias virem na França. E como a gente sabe também historicamente, a Inglaterra, que tinha uma cultura anglo-saxônica, invade a França, ameaçando toda a estrutura latina que o país já tinha. Então é convocada a reencarnação, também por Jesus, pessoal. Tá? Outro espírito, que é Joana d'Arc. E Joana d'Arc, que era uma grande médium, ela reúne o exército francês, organiza e expulsa os ingleses. Curioso que Joana d'Arc, ela tinha vários erros, ela cometeu vários erros estratégicos, mas que todos davam certo pela intuição, pela mediunidade que ela tinha. E a Joana d'Arc, ela foi a reencarnação de Judas, o discípulo que não traiu o mestre. Porque Jesus falava constantemente de uma revolução que iria se iniciar. E Judas, numa mente mais materialista, pensava que seria uma revolução armamentista pela guerra. Então ele pensou, vou entregar Jesus, como fez, mas Jesus sempre se livrou das armadilhas que faziam para ele. Judas pensou, entregando um mestre, ele se livraria. Mas a condição histórica, social ali ficaria tão conturbada que finalmente iniciaria tão sonhada e falada revolução. E inicia. Mas não a revolução da guerra, mas a revolução do amor, etc. Tá? Então Judas, se mata depois, comete suicídio, é o próprio Jesus que resgata Judas no umbral, e Judas inicia uma série de reencarnações expiatórias para recuperar na própria consciência o mal que ele achou que fez. Vejamos, pessoal, Jesus não culpou ele em nada, mas a consciência se martiriza. Então Judas, enquanto Joana d'Arc, ela se redime nessa tarefa ligada ao cristianismo. E Joana d'Arc é traída e queimada viva. E nessa traição, Judas recupera na própria consciência a traição de antes. Tá? A história segue mais um pouquinho. E logo depois, então, reencarna-se o mesmo espírito. Alexandre o Grande, Júlio César, Carlos Magno, agora como Napoleão Bonaparte. E através da guerra, ele dissemina e impõe o francês. Se tornou antigamente o que o inglês é hoje, a língua da cultura, a língua mais universal. E foi graças ao francês que o espiritismo chega, por exemplo, ao Brasil. E ela segue na mensagem dela, pessoal. Isso me chama muita atenção. Como providência divina, Jesus faz que espíritos que promovam a guerra reencarnem-se em uma tarefa dessas. E o mesmo que vale para o macro, vale para nós, indivíduos. Vejamos, a guerra já acontecia. Apenas que a divindade, o nosso irmão mais velho, Jesus, envia espíritos belicosos que vão promover a guerra, mas de forma mais organizada, juntando o mal que nós fazemos para um fim útil, para algo proveitoso. Pessoal, basta ver nessa pandemia as pessoas mais em casa, o número de abusos que aumentaram, de agressões no lar. Então o mal já acontecia e muito, porque nós somos ignorantes e maus. Então, numa guerra, por exemplo, há uma canalização deste mal para alguma finalidade. Então, há em tudo uma programação divina. Tá? Seja através da dificuldade ou através de coisas boas. Porque é muito fácil reconhecer a divindade quando reencarna um Gandhi, Krishna, um Buda e outros espíritos que promovem o bem, o Einstein, etc. Mas como reconhecer a divindade quando programa a reencarnação de um espírito, como esses que falei, que promovem a guerra? Tá? Porque há uma finalidade maior. E o Divaldo Franco, na última palestra que ele deu no Paraná, antes de se encerrar as atividades por causa da pandemia, ele fala, tem até no YouTube essa fala dele, que é como se um anjo assoprasse o coronavírus
para promover uma mudança maior. Tá? Então, como assim? Então, Deus, ao enviar uma cura, ele envia um problema que vai dar esse transtorno todo com o qual nós vivemos. E é de se pensar, pessoal, qual é a função deste vírus em si, sabe? Qual é a providência divina que há por trás disso? Vejamos, como eu falei antes, o que vale para o macro, no caso das guerras, como eu falei, vale para nós, indivíduos. O Chico Xavier, quando ele, uma certa feita, que ele ia para casa depois do trabalho, ele passava por uma estradinha de barro e ele morava, não era nem um casebre, era um barraco de lona preta. Vivia uma mulher com seu filho, extremamente deficiente, mental e fisicamente. Era contorcido, tinha uma face horrível. E Chico Xavier auxiliava aquela mãe a tratar, a cuidar da criança, né? Caridoso como ele sempre foi. E aí, numa certa feita, uma equipe de médicos vai junto com Chico Xavier ao encontro desta mãe com este filho. E um médico fica tão estarrecido, tão chocado com o caso, quando deu a oportunidade, ele chama Chico mais pro cantinho e pergunta: Ô Chico, olha o caso horrível dessa criança. Será que em uma situação assim seria perdoável a eutanásia? Ou seja, matar a criança para que não sofresse mais? Aí diz o Chico que já havia perguntado isso para os espíritos, para Emmanuel. E o Emmanuel comentou que a eutanásia faria para esse espírito um grande mal. Por quê? Na última reencarnação, este espírito antigo, naquele corpo infantil, foi uma pessoa de muito poder material, financeiro, político. E ele mandou sequestrar, torturar e matar todos os seus inimigos, ou aqueles que ele achasse que fossem seus inimigos. E conforme esse pessoal foi desencarnando, em espírito, já iniciaram o processo de vingança, num processo de obsessão bem severo. Tanto que ele começou a ter crises na outra vida, de epilepsia, que era essa influência obsessiva perniciosa, desencarnou em péssimas condições. E assim que houve o seu desencarne, aqueles espíritos torturados e mortos, a mando dele, se vingaram ainda mais. Diz Emmanuel que torturaram ele de todas as formas conhecidas e possíveis. Pessoal, que tem um detalhe. Se um de nós aqui encarnado é torturado constantemente, chega um ponto que nós não aguentamos mais e desencarnamos. Tá, mas e para quem já está morto? O que acontece? Tu fica lá indefinidamente sofrendo. Então, por amor àquele espírito cruel ainda, os espíritos de luz programam a reencarnação compulsória dele. Ou seja, tiram da situação de tortura e escondem ele no corpo de carne. Tá? E a própria consciência culpada e torturada que ele carregava, que auxiliou a plasmar, a criar aquele corpo defeituoso, torto. Por quê? Assim que ele passou para o processo reencarnatório e reencarnou, aqueles espíritos cheios de ódio, sedentos de, entre aspas, justiça, querendo vingança, passaram a procurar ele. Mas o corpo defeituoso escondia ele aqui na carne. E aí diz o Chico ainda, né? Que a idiotia mental que ele tinha também era necessária. Por quê? O que me atrai ao obsessor é a minha consciência culpada. Tá? Se o obsessor é uma tomadinha, um plug de tomada, a tomada em si é a minha culpa. Por isso, todo o processo de desobsessão começa no auto-perdão. Tá? Enfim. Então, se ele tivesse qualquer fio de raciocínio lúcido, lógico, ele atrairia automática e inconscientemente aqueles espíritos, pela consciência culpada que ele carregava. Tá? E se então praticasse a eutanásia agora, seria o mesmo que devolvê-lo às torturas. Aí o médico pergunta, mas como é que a divindade vai resolver um caso desses? Aí diz o Chico que Deus costuma usar o tempo e não a violência.
quanto mais tempo ele permanecesse ali reencarnado naquele corpo de carne, tá? Muitos daqueles espíritos que ele prejudicou antes, muitos reencarnariam, outros perdoariam, e outros, mesmo sem perdoar, seguiriam adiante. E aí, mais tarde, quando viesse a desencarnar, doente ainda, tá? Seria mais fácil para ele recomeçar a existência. Bom, então vejamos, pessoal. Olha um caso desse. Uma criança deformada fisicamente, a face horrível, toda contorcida, idiotia mental completa. Onde está Deus? Cadê essa providência que tanto se fala? Que o Espiritismo fala? Que as religiões falam? Que Deus é esse? Mas ali, onde não achamos que ele está, porque vemos só o aqui e o agora, é justamente que a lei de amor está atuando para benefício dele. Para quê? Depois, mais tarde, ele se daria conta do que ele sofreu, né? Das consequências do mal que ele praticou, se predispondo ao recomeço depois. Então, aquilo foi necessário para que a mensagem nele se propagasse. Como lá atrás foi necessária a guerra, para que divulgasse o idioma, enfim, para que mais tarde a mensagem de amor de Jesus também se propagasse. O mesmo vale para o macro, vale para o micro. Tá? Então, esse coronavírus, a nível mundial, o que ele quer mostrar da gente? O que ele espera de nós? A gente quer que passe logo, mas nós aprendemos a lição, que é a situação que quer nos passar. Qual é a mensagem de amor que há por trás dessa situação? Eu sei, pessoal, muita gente com dificuldade, empresas falindo, o número de suicídios aumentou absurdamente, que pais não têm mais sustento para os seus filhos, mas tem tudo uma programação maior aí. E nós escolhemos para reencarnar neste tempo atual, para resgatar também os nossos delitos e também aprender com a situação para crescermos ainda mais, porque é mais meritório também. Então há uma programação maior para tudo isso. Bom? Uma situação, né? No livro Sexo e Obsessão do Divaldo Franco, ele narra lá, por exemplo, que a questão do vírus da AIDS, que é um mal necessário à humanidade, que pôs um freio na sexualidade mais exacerbada. Não parou o problema, óbvio, mas pôs um freio. Faz as pessoas pensarem duas vezes, pelo menos, antes de ter uma relação. Ou fazia mais tempo atrás, que era muito mais cruel o vírus. E por que até agora não achamos a cura? Será que estamos nós, enquanto humanidade, prontos para a cura? Porque o vírus eclodiu logo após, né, que veio aquela questão da libertinagem sexual dos anos 60, etc. Então, nós já estávamos doentes nesse campo, muito fortemente. E aí, então, o vírus surgiu, se espalhou muito facilmente também. Porque nós, enquanto humanidade, estávamos doentes há muito mais tempo. Então, o vírus se espalha agora porque nós damos as condições para que assim aconteça. O Chico Xavier narra o seguinte, numa psicografia dele, né? Que anos atrás, quando deu aquela peste na Europa, que matou 50 milhões de pessoas. E pessoal, 50 milhões de pessoas é uma proporção muito maior do que hoje há 50 milhões de pessoas. Mas, o que ele diz? A psicografia, que o clima de ódio era tão grande entre as nações, a psicosfera tão contaminada, que quando o vírus surgiu, se espalhou muito facilmente, porque nós já vivíamos odientos, cancerosos, pelo ódio uns com os outros. Olha a cultura atual, materialista ao extremo, sensualista, sexista, com valores deturpados. Nós já estamos doentes enquanto humanidade. Olha o consumismo exagerado. E agora, nós estamos repensando muitas coisas, as relações em si, a relação de consumo, e por aí vai. Muitos estudos vão surgir depois dessa pandemia toda, tá? Mas há um propósito, isso que eu me refiro. O câncer, ele aparece na pessoa usualmente no sistema energético mais próximo ao corpo, no perispírito, né? Em torno de 2 anos antes de se psicossomatizar.
Então, quando o câncer aparece, nós estamos doentes há muito mais tempo. E aí a pessoa vai lá, tira o câncer fora, mas continua com ódio, com rancor, com culpa. Ou seja, ela continua cancerosa. O que acontece depois da doença? Ela reaparece. Nós tiramos o problema fora, mas não crescemos com o problema. Agora, quando há este crescimento, tá? A pessoa tira o câncer e fica bem. E não só bem fisicamente, mas, como mostram as pesquisas, depois da doença, do câncer, da depressão, do pânico, as pessoas, usualmente, são muito mais felizes do que antes da doença. Então, paradoxalmente, o câncer, a depressão, o pânico veio salvar a pessoa. Mas, se ela não aprende a mensagem, ele reaparece. Então, a gente quer que passe rápido essa onda do coronavírus. Mas continuamos sem repensar a vida, tá? Sem repensar a relação com o próximo, consigo mesmo. Vai vir a segunda onda, pessoal, a terceira onda, sei lá. Porque nós, repito, continuamos doentes. Então, a providência divina organizou, sim, este aparente caos com um propósito bem maior depois. Pensemos. Recentemente, eu reli o livro Libertação do André Luiz. O que acontece? Ali no livro fala Libertação, que é a coleção que começa com o nosso lar, tá? A grande influência que o umbral, tá, tem sobre nós encarnados, que cria uma psicosfera tão pestilenta, tão adoecedora, que quase que impede nós de crescermos mais enquanto espíritos, enquanto pessoas. E é por essa influência negativa, pela nossa sintonia com eles, tá, que o mal se propaga tão fortemente. Que as ideias esdrúxulas que tem hoje se propagam tão facilmente também. E pensemos agora. Quando alguém vai fumar, vai beber, vai numa festa, pessoal, a festa, uma boate, a parte espiritual, olha, é muito mais desencarnado do que encarnado. E onde está esse povo espiritual agora sem essas festas todas? Não é só nós aqui encarnados que estamos repensando a nossa existência. Eles também estão. Então está havendo uma limpa muito maior do que nós pensamos. Para criar a condição sociológica, histórica, cultural, para que então que o bem logo mais se propague. Na obra Transição Planetária do Divaldo Franco, Transição Planetária, e aí vem a sequência, Amanhecer de uma Nova Era. Tá? Ali fala do tsunami de 2004 na Indonésia, em que matou milhares de pessoas. E narra que as pessoas que lá morreram foram os antigos godos e visigodos que invadiam a Europa e matavam tudo. Então, cometeram um crime de forma coletiva. Então, o resgate pelo tsunami também foi de forma coletiva. Tá? E ainda, nas ilhas lá do Pacífico, que mais foram afetadas, a escravidão sexual, a perversidade, a pedofilia atingia graus altíssimos. Então a psicosfera com espíritos trevosos ali era muito marcante. E como o tsunami deu uma lavada literalmente em tudo isso, para facilitar o recomeço, para haver o resgate e também facilitar o recomeço das pessoas dali. Não só as encarnadas, como também as desencarnadas. Então, pessoal, há um fim útil em tudo. Nada é por acaso. Bom? Nessa obra fala ainda, neste processo pela qual a Terra passa, que passamos de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No de provas e expiações, há muito mais espíritos maus ou ignorantes reencarnados do que espíritos bons. Por isso o mal impera. O mundo para o qual, aliás, estamos migrando, será o de regeneração, que haverá mais espíritos bons reencarnados do que espíritos maus. Então o bem, aos pouquinhos, vai prevalecer. E aqueles espíritos mais maus e ignorantes serão arrastados aos poucos pela força do bem, pela força do amor. Agora,
nós nos encontramos bem no período de transição planetária, na reforma total. E por isso esse caos que é só aparente, porque há uma finalidade muito maior nisso tudo. E muitos espíritos, os quais não têm mais condições de ficar aqui reencarnando, por serem maus e fixos no mal ainda, estão tendo, pessoal, como Deus é amor, uma oportunidade de reencarnar para ver se melhoram ou não. Então, de um tempo para cá, de algumas décadas, está havendo, e houve então, uma reencarnação em massa de espíritos ruins, trevosos, focados no mal, na sexualidade pervertida, na perversão, na psicopatia. Tá? E aqueles que não se melhorarem no aqui e no agora, serão recambiados, levados em espírito, né, um processo espiritual todo, para outro planeta mais primitivo, para lá recomeçarem. E reencarnando-se agora, tá, levarão para lá depois as matrizes psicológicas da cultura, da tecnologia, para facilitar lá o recomeço. Vou dar um exemplo, pessoal. Isso aconteceu aqui na Terra há milênios atrás. Tem um livro do Emmanuel, por Chico Xavier, A Caminho da Luz, que fala sobre isso. Havia no sistema de Capela um planeta há milênios atrás que passava pelo processo que a Terra passa hoje. Tá? Indo para um mundo de regeneração, um mundo melhor. E os espíritos fixados no mal, que não puderam mais lá ficar reencarnando, foram expulsos de lá e passaram a reencarnar em massa aqui. Isso está na Bíblia como o mito de Lúcifer, o anjo, que na verdade foi um grupo de espíritos que não obedeceu a Deus, ou seja, não desobedeceu às leis de Deus, do amor, da bondade. Foram expulsos daquele planeta, tá? E comporam as raças adâmicas aqui. Evá, em aramaico, é terra, tá? Ou seja, o pessoal aqui da terra. Então, Adão e Eva, né? A raça adâmica e o pessoal de Evá, da terra, que nós viemos. Não foi um casalzinho, pessoal, tá? Foi um grupo de espíritos. E aí que surgiu que na Terra houve um aperfeiçoamento da genética, do físico. Surgiu a escrita. Eles comporam, por exemplo, as civilizações do Antigo Egito, da Grécia, da Índia, da China. Aí que surgiram as pirâmides, a mitologia grega, manancial de cultura e sabedoria. Foram eles que trouxeram. Os sistemas de caça na Índia foram eles que criaram, que se sabiam superiores aos daqui da Terra, e por aí foi, tá? E aí, em contato conosco, um povo muito mais primitivo, tá? Foram sofrendo bem mais e aos poucos se moralizando e foram voltando para o planeta de origem, do qual foram antes expulsos, tá? E é por isso que não há mais nessas regiões pessoas tão inteligentes em massa, né, como havia antigamente. Bom, então está havendo a reencarnação, já houve, aliás, a reencarnação em massa dos espíritos mais trevosos, para ver se melhoram ou não. Por outro lado, tá? Como a providência divina está sempre alerta e nada é por acaso, está havendo a reencarnação em massa também de espíritos voltados ao bem. Tem no YouTube, pessoal, o Divaldo Franco comentando que agora, por esta época, Buda vai reencarnar, Krishna, tá? O pessoal da escola neoplatônica, neossocrática, vários filósofos importantes da antiguidade, Einstein vai reencarnar, e vários espíritos de escola, bom, que vão promover o bem aqui. Então nós estamos no apocalipse, que não é o fim do mundo, mas fim do mundo voltado ao mal, para que a coisa melhore finalmente. Então há uma programação maior. Na última obra, essa Vidas Vazias da Joana de Ângeles, e também do Manuel de Miranda, Perturbações Espirituais, ali ele fala, o Manuel de Miranda, que está havendo uma preparação de uma reencarnação em massa de espíritos franciscanos, que vão preparar o terreno para o próprio Francisco de Assis reencarnar. Pessoal, é Jesus e Francisco de Assis logo abaixo. Então, o bem vai acontecer, pessoal. Já está acontecendo.
Bom, a questão da situação atual parece caótica, mas não é. Há, sim, uma programação divina e muito maior do que nós pensamos acontecendo. E a humanidade vai melhorar. Nós querendo ou não. Forças contrárias ou não. A questão é, que eu vejo a principal, é o que cada um de nós está fazendo nesta época. Estamos aproveitando, refletindo? Ou estamos só, surtando ainda mais em casa? Então, pessoal, saibamos aproveitar este momento para fazer a parte que nos cabe. E nós, então, nos melhorarmos. Tendo essa mensagem da Joana de Ângeles, Providência Divina, ela fala que Deus sempre dá o que é necessário para nós. A gente pensa nisso, tá? Deus nos dá o que é necessário. Tá, mas e um mendigo na rua? Como assim? Que falta o básico, agora no frio, passando frio, fome. Que Deus é esse? Aí ela fala, também o Emmanuel também diz isso, que muitos mendigos hoje foram políticos corruptos do passado e que sofrem hoje a escassez que fizeram sofrer, para ver se aprendem ou não. Então, até olhando a situação atual, vai ter mendigo por muito tempo ainda, né, pessoal? Mas, enfim. Então, até o que nos falta é necessário para que nós cresçamos. Olha o Chico Xavier. Olha a missão que ele teve divina e que muito bem executou. Mas Chico perdeu a mãe. A madrasta fincava garfo nele. Judiava do Chico Xavier. Passava fome. E Chico Xavier ainda teve um caso que é bem conhecido, né? O seu irmãozinho, por parte de mãe, um dia caiu e bateu o joelho. E sangrou o joelho. Tá? Deu uma feridinha bem feia. E aí uma vizinha infeliz fala pra mãe do guri: olha, tem uma simpatia que é tri boa pra curar esse joelho desse guri. Diz pra outro alguém lamber a ferida. 3 vezes vai sarar. Quem que ela escolhe, pessoal? O Chico. Chico ouve isso, se desespera, né? Porque olha a situação, lambeu um joelho sangrento, todo fedorento, sei lá, né? E aí Chico, nessa angústia, foge pro quintal e no desespero se eleva e clama pra mãezinha dele, já desencarnada. E a mãe vem, consola Chico e diz: Chico, faça o que tua madrasta pede, não irrite ela. Lamba a ferida dele, sim. Chico estranha, né? Mas ouve o conselho da mãe e obedece ela. Aí depois de 2 lambidas, 2 vezes, né? Aí eles vão lá dar um passe na criança, no joelho dela, e ele melhora da ferida. Mas Chico Xavier, com tanta dificuldade, aprendeu a recorrer aos espíritos de luz, a obedecer a eles, fazer introspecção, e várias questões foram necessárias à missão dele logo mais. Então a dificuldade toda foi necessário, preciso, para que ele muito bem desempenhasse a missão que ele teve. Então, pessoal, o que Deus espera da gente nesse caso, na situação atual? O que quer que nós aprendamos? Que pensamos isso individualmente, então, e façamos a nossa parte, para que cresçamos, então, com a situação. Quando falamos em providência divina, nós sempre pensamos usualmente o que nós queremos que Deus nos dê, nos faça, nos auxilie. Mas e pessoal, o que Deus espera de nós também? Não pode ser a gente, a providência divina que vai de encontro ao outro. Há até uma tarefa, às vezes, aliás, um dos porquês de que uma catástrofe acontece é para despertar o bem dos outros. Que estava latente, a gente não faz nada, aí vem a necessidade, fica tão gritante, que nos obriga, entre aspas, a fazermos alguma coisa em relação ao próximo. Então, há uma função muito maior em toda essa situação. E sejamos nós a providência divina que vai de encontro ao outro. Bom, pessoal? Enfim, já deu o tempo. Pessoal, alguma perguntinha, alguma coisa, fiquem bem à vontade aí. Vou dar uns minutinhos. Se tiver alguma dúvida, alguma questão relacionada ao tema, vou tentar de alguma forma responder. Tá? Depois eu até vou postar na página essa mensagem da Joana de Ângeles, eu tenho ela digitada, e fica a dica de leitura, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver as perguntas aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma, fica à vontade.
Pessoal, aqui um comentário sobre a questão da consciência de culpa. O que acontece? Tem outro caso de um mendigo também, que um médico resolveu auxiliar ele. O mendigo passou a dormir, né, no portão do médico, no telhadinho. Então o médico vai lá e então aluga uma pensão, fala com a mulher, ele pagaria todas as despesas, que ela desse comida para ele, lavasse a roupa, etc. O mendigo vai para lá, é levado, né? Ele não consegue dormir nessa pensão. E volta mais uma vez para o telhado do médico. E aí, então, o médico fica meio inquieto. Será que o mendigo não gostou? Achou muito simples essa pensão, esse quartinho que eu aluguei para ele? O médico vai lá e faz melhor. Aluga um espaço maior, melhor ainda. E também custearia as despesas todas, etc. Leva para lá o mendigo que não suporta dormir lá. Tá? E volta mais uma vez para a rua. Aí o médico estranha, eu quero auxiliar o fulano, mas ele não se permite ajuda. Ele não se permite qualquer auxílio. O que se passa com ele? Aí Chico responde, intuído por Emmanuel, né? Que aquele mendigo ali, na última reencarnação, foi uma pessoa de muitas posses, muitas terras. E expulsou várias famílias de suas terras para ter mais poder, pela ganância dele, deixando várias sem teto. Então hoje, pela consciência de culpa que ele carregava, ele não se permitia ter um abrigo, ter um teto. Quando o médico alugou para ele 2 vezes um local para ele ficar, para ele morar, residir, ele foi até lá realmente, mas entrou em crise de ansiedade, em crise de pânico, que era o inconsciente punindo ele e não permitindo que ele ficasse num teto que ele tirou dos outros antes. Então vejamos, não é Deus que castiga, não é o anjo da guarda de ninguém, é a própria, não é o demo, o capeta, o capetônio, é a própria consciência, pessoal. Então assim, que nós hoje, nós não nos permitimos ser felizes. Não é Deus, não é o demônio, é a própria consciência. Então esse período de reflexão é necessário enquanto humanidade para nós, então, possamos refletir e nos permitir muitas coisas. E crescer com a situação toda. Tá, pessoal? Sobre a culpa que perguntaram ali, é mais ou menos por aí, tá? Uma outra dúvida, pessoal? Uma pergunta? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, então não tem mais nenhuma pergunta. Obrigado pela atenção. Depois eu vou postar aí o texto. Peraí, escreveram alguma coisa aqui, desculpa. Tá, Soraya, obrigado pelo carinho. Se tiver alguma questão, fica à vontade em perguntar, tá? Uma curiosidade que fala no livro também por Manuel de Miranda, que nós reencarnamos em coletividade também. Tem uma fotografia do Chico Xavier que ele fala que 2 milhões de espíritos franceses passaram a reencarnar aqui no Brasil para facilitar o recomeço. Porque lá o clima de ódio era tão grande, né? Que era muito difícil recomeçar lá. Bom? E ele fala também no Manuel de Miranda que os antigos romanos são hoje os atuais americanos. O símbolo é o mesmo, a águia. E eles também dominam e expandem o império, seja fisicamente ou através, então, da cultura, o McDonald's, Hollywood, etc. Tá? É o mesmo princípio. Os antigos atenienses, que eram dedicados à cultura, à arte, hoje reencarnam em Paris. São os parisienses, então. Os antigos espartanos, dedicados à guerra, à belicosidade, são os atuais alemães. Não é à toa, ao acaso, que ali, né, foi mais o boom da Segunda Guerra Mundial. Então é em tudo uma programação, pessoal. Aí nos perguntam, mas e o Brasil? O Brasil é uma mistureba só, tá, pessoal? Vários espíritos sofridos de vários lugares vêm aqui para recomeçar. Por isso que é a parte do Evangelho, tá, que facilita o nosso recomeço, a nossa regeneração. Tá bom? Mais. Outra pergunta que fizeram. Se o Brasil tem essa missão maior, se é a parte do Evangelho, né, por que nós não prosperamos aqui materialmente falando?
que se nós prosperássemos muito aqui materialmente, financeiramente, uma política organizada, pessoal, nós seríamos um povo tão consumista quanto outros da Europa, Estados Unidos, e perderíamos a tarefa espiritual, que é a tarefa principal que nós temos. Então, por isso acontece isso tudo até para frear, né, o materialismo que há em nós. E até nessa sofrência que a gente vive, no geral, digamos, o povo, para facilitar que se propague a mensagem da espiritualidade. Porque aqui é o país mais espiritualizado do mundo. E vai se propagar cada vez mais nossa espiritualidade. Seja pelo conhecimento, pelos valores, enfim. E há vários pesquisadores brasileiros hoje são referência a nível mundial em pesquisa sobre espiritualidade. Tá? Enfim, pessoal, mais alguma dúvida? Então, pessoal, mais uma vez obrigado pela oportunidade de aqui estarmos. Tá? Depois vou deixar a mensagem ali então. Se a gente tiver alguma dúvida posterior, posso até fazer um videozinho depois e divulgar no próprio site, na página do caminho, tá? Tentar esclarecer de alguma forma. Mas a Joana de Ângeles, nesse texto, é muito bom. Do livro Nascente de Bênçãos, do livro Transição Planetária, tá bom? Obrigado pelo carinho, pessoal, e até uma próxima então, tá bom? Tchauzinho!